Bem, pessoal, agora eu vou apresentar a vocês, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, o Datagram IPv6. Muita gente, tem um bloqueio com relação ao IPv6. Eu confesso que eu também tinha, quando a gente via aqueles números, só que os números a gente vai estudar numa aula posterior. Agora a gente vai focar no datagrama, tá? Eu sempre falo durante as nossas aulas que você sempre tem que pegar, os datagramas, os PDUs mais importantes e colar aí, na sua parede ou na sua pasta de revisão. E agora a gente vai tratar do datagrama IPv6. Na minha opinião, ele é bem mais tranquilo do que o IPv4, tá? Ele é mais tranquilo no sentido igualitário, Ou seja, se eu não conhecesse nenhum dos dois e fosse estudar os dois agora. Então, vocês vão ver que o IPv6 seria mais tranquilo. O fato é que você já se acostumou com o IPv4 e aí você vai ter problemas na hora de mudar para o IPv6. Você não gostaria de mudar, uma vez que você já aprendeu. Mas com relação ao número de campos, para que servem os campos, ele é bem mais tranquilo, tá? Vamos tentar quebrar essa barreira. Então vamos lá. Diferentemente do IPv4, todos os campos deste novo cabeçalho possuem tamanho fixo. Começa aí. Tudo tem o seu tamanho fixozinho. Quando a gente estudou a parte de WAN, lá, se eu não me engano, no módulo 8, e foi falar de MPLS e ATM, a gente viu que quando a coisa é fixa, pessoal, o processamento é mais rápido, tá? Tudo que é fixo, processamento mais rápido, porque o hardware já sabe o que vai esperar. Então, ele não precisa de uma camada adicional de software para se adaptar. Então, tudo é, como a gente chama, comutado em hardware, tá? Então, esse tamanho fixo ajuda muito. Então, vai lá. O fato de possuir um tamanho fixo acelera bastante o processamento dos pacotes pelos roteadores, pelo motivo que eu falei agora há pouco, visto que não há necessidade de calcular a extensão de certos campos e nem o tamanho de cabeçalho como um todo, ou seja, não é necessário operações auxiliares, pessoal? Tá? Então, é tudo muito rápido, muito direto. Além disso, ocorreu uma redução do número de campos, outra facilidade, utilizados por meio da exclusão de campos de pouca utilidade prática. Já existia essa inutilidade já no IPv4 e com a redução de determinadas operações no IPv6, aí que esses campos não foram usados mesmo, tá? Esse fato também contribui para a diminuição do tempo gasto em processamento pelos roteadores. Ora, além dos campos não ser variáveis, eles são, o número deles é menor. O tamanho deles pode ser maior, mas o número deles é menor. Tá? Então, mais uma vez, beneficiando aí o desempenho, do roteamento. Tá? O cabeçalho IPv4 é composto por 12 campos fixos, podendo conter ou não opções, fazendo com que seu tamanho possa variar entre 20 e 60 bytes. Já no IPv6, eu tenho 40 bytes de tamanho fixo, ou seja, ele é mais simples, tá? Então, essa parte de baixo aqui da transparência, ela se refere ao IPv6. Então, o primeiro ali eu poderia ir de 20 a 60 bytes, e no IPv6, na parte fixa, eu tenho 40 bytes, tá? Então, se você comparar com a parte menor, eu dobrei o tamanho do cabeçalho, tá? Então, continuando, apenas 2 vezes maior que a versão anterior, de 20 para 40, mais flexível, tá? Por causa dos cabeçalhos de extensão, já falei isso. Extensão por meio de cabeçalhos adicionais, e aí você pode ter novas operações, tá? Mais eficiente, pelos motivos que a gente tratou agora há pouco, minimiza o overhead nos cabeçalhos, reduz o custo de processamento de pacote. Praticamente tudo é uma consequência do outro aqui, Tá? E em cima aí a gente tem as características da versão anterior do IPv4. Aqui a gente tem a comparação. Você sempre conheceu aquele lá de cima, Isso aí provavelmente o de cima já está na sua bancada. Tá? E você demorou muito para decorar isso daí. E agora você não quer mudar. Mas infelizmente, pessoal, você vai ter que olhar, sem fazer cara feia, para o de baixo. E ele vai ter que passar a ser uma realidade para você, tá? Porque o IPv6 está caindo muito em prova, tá, pessoal? Falei para vocês ali na aula 00, Se não falei, deveria ter falado, que eu peguei todas as questões do gabarito UTI, Isso de um tempo para cá, obviamente, E já deu mais de 70, tá?
Mas é claro que as questões anteriores eram muito românticas, só perguntando o tamanho. E o que a gente vê nas questões novas é que ele está pedindo cada vez mais coisa, tá? Provavelmente, no futuro, aí, daqui a 1, 2 anos, né, vão pedir mais coisas, de modo que eu tenha que colocar novas aulas nesse curso aqui para complementar, porque eu só coloquei, né, o que já foi cobrado e um pouquinho mais, né? Mas se ele avançar mais ainda em profundidade, aí a gente vai ter que complementar. Mas hoje isso aqui está mais do que suficiente, tá? Eu considero até que a gente exagerou um pouquinho, tá? Mas é melhor pecar por um pouco de excesso, né? Por muito excesso não, porque é desperdício de tempo, mas um pouquinho vale. Então, olha logo para esse cabeçalho IPv6 e começa a tratar dele, tá? Porque isso vai cair, né, em questões. Talvez essa lição aqui seja a lição que tenha, né, uma das maiores quantidades de questões, né, que seriam as que tratam de cada campo, né, do cabeçalho IPv6, tá? Então aqui, ó, trazendo um resuminho. Eu não ia colocar esse resuminho para vocês não, tá? Mas aí eu vi que já estava tudo prontinho e agora eu vou colocar para vocês. Olha, 6 campos do cabeçalho IPv6 foram removidos. Eles não existem mais, tá? Ó, tamanho do cabeçalho, identificação, as flags, deslocamento do fragmento, soma de verificação do cabeçalho, opções mais complementos. Esses tiraram fora, não existem mais. 4 campos tiveram seus nomes alterados e seus posicionamentos modificados. Quais são esses campos? Tipo de serviço virou classe de tráfego. Tamanho total virou o tamanho dos dados. Protocolo virou próximo cabeçalho, next read. Tempo de vida TTL 4 virou hope limit 4, tá? Então, 4 campos tiveram seus nomes alterados e seu posicionamento, né, na sequência de cabeçalho também foi alterado, tá? Aí a gente vai tratar depois de que cada um desses cabeçalhos faz, mas por enquanto só mapeia. O campo identificador de fluxo, ele nasceu, né? Então, ele é nativo apenas, né, do IPv6, né? Campo identificador de fluxo. E 3 campos foram mantidos, intactos, né? Intactos não, porque o tamanho, né, do próprio IP mudou, né? Mas pelo menos a função, né, é a mesma, tá? A versão, né, que no outro era o 4 e agora é 6, né? E os endereços, tá? De origem e de destino. Mais uma vez, mudaram os tamanhos, mas a função é a mesma. Endereço de origem e de destino e a versão. Então, isso aqui, pessoal, essas 3 figuras, né, em sequência, 3 ou 4, né? São 4 contando com que nasceu. Elas são canja de galinha para cair em prova, tá? Então, é só examinador da banca chegar e pedir, ó, qual foi o campo que nasceu, qual foi o campo que mudou de qual para qual foi o campo que se manteve, tá? E isso, inclusive, já está sendo perguntado. Então, pega esse bizu aí, coloca lá nas revisões, né? Na sua pastinha de revisão de semana de véspera, tá? Porque eu nem ia colocar, mas não, vou colocar porque está sendo cobrado, tá? Então, já deixa um bizu bem mastigado aí para o pessoal, beleza? Agora, pessoal, a gente vai ver o que que faz cada campo, tá? Lá no IPv4 tinha uns campos assim que você ficava até meio complicado, né? Assim, ó, não estou entendendo direito o que esse campo faz. Aqui é bem mais direto, vocês vão entender. Então, versão tem 4 bits. Assim, eu coloquei o nome, né, mais o tamanho, tá? Versão tem 4 bits, identifica a versão do protocolo. É igualzinho lá do IPv4, né? Só que aqui o número passa a ser 6, né? Porque é IPv6. Classe de tráfego. Ora, como o nome já diz, né? Classe de tráfego, tá? Tem 8 bits. Vai identificar o pacote por classe de serviço, né? Vai ser utilizado aí, tá? Em alguma coisa na parte de qualidade de serviço, tá? Identificador de fluxo, 20 bits. Identifica pacotes do mesmo fluxo de comunicação, né? Separa fluxo de cada uma das aplicações. Ora, é muito provável, né, que também isso aqui seja utilizado para quê? Para qualidade de serviço, tá? Então eu vou sempre, né, quando a gente estuda a parte de qualidade de serviço, que eu tratei um pouco também lá na parte, né, se não me engano, no módulo 8, tá, que eu falei um pouco de qualidade de serviço, a gente tem que ter as classes, né? E depois a gente vai priorizar essas classes, tá bom? Tamanho dos dados. Indica o tamanho em bytes apenas dos dados enviados junto com o cabeçalho IPv6, tá? O tamanho do cabeçalho de extensão também são somados nesse novo campo aí, beleza? Próximo cabeçalho, 8 bits. Identifica o cabeçalho de extensão que segue o atual. Vocês vão ver que isso é encadeado, tá? Então, esse cabeçalho chama o próximo campo de extensão, que chama o próximo campo de extensão e assim por diante, tá? Existe até uma sequência recomendada.
limite de encaminhamento, tá? Que é 8 bits. Então é um antigo TTL, tá, pessoal? Então isso aqui eles resolveram um problema, né? Que era um problema que a gente já estava acostumado, mas que se você fosse analisar o pé da letra, não tinha nada a ver, né? Então o TTL era time to live, né? Era o tempo de vida, certo? Mas era medido em saltos, né? Então desvirtuaram o campo, tá? E aí ele estava medindo salto. E aí eles corrigiram agora, ó, limite de caminhamento, né? E isso aqui vai ser o hope limit, né? Ou seja, realmente agora vai ser contabilizado em saltos, tá? Tem praticamente a mesma função, só que o nome TTL, né, não era mais próprio para a atividade que ele estava fazendo. E por fim, os dois endereços, né, o de origem e o de destino, como não poderia deixar de ser, tá? Só que agora com tamanhos bem maiores. Então veja que são menos campos, tá, pessoal? Então são campos mais diretos, tá? Cada um com uma função bem definida, né? Então vocês vão notar friamente que ele é mais simples. Agora é claro, você, mais uma vez falando, como já teve um trabalho danado para aprender IPv4, vai ter um bloqueio em relação a isso. Mas, por favor, quebra esse bloqueio o quanto antes, tá? Porque isso aqui tá caindo, a gente vai ver aqui na bateria dessa lição, beleza? Falando um pouquinho aqui, pessoal, dos campos, né, de extensão. No IPv6, opções adicionais são tratadas por meio de cabeçalho de extensão. Localize-se entre o cabeçalho base, que seria o obrigatório, né, e o cabeçalho da camada de transporte. Ou seja, eu estou chamando, né, cabeçalhos, tá? Não há nem quantidade nem tamanho fixo para esses cabeçalhos. Agora, claro, tem os mais utilizados, como a gente vai ver, tá? Então eles vão encadeando aqui, ó, cabeçalho IPv6, chame o cabeçalho, se tiver 6 aqui já é o cabeçalho TCP. Cabeçalho IPv6 43, então na realidade ele está chamando o cabeçalho opcional routing. Então ele entrou entre quem? O cabeçalho TCP, então ele vai chamar o 6. Então o último aqui ele está chamando sempre o TCP, né? E ele está colocando, né, cabeçalhos auxiliares aqui no meio. Aqui ele já colocou mais um, o cabeçalho de fragmentação, tá? Então tá aqui 6. Então eu vou chamando na medida que aquilo ali for necessário, tá? Então eu não tenho mais um monte de campos, né? Para que, se o caso, por exemplo, os campos de fragmentação, eles eram utilizados no caso se fosse fragmentado, mas se não tivesse fragmentação, estava lá só consumindo, tá? Agora não, eu só chamo se for necessário. Então isso te dá, né, uma certa, você enxuga, né, o cabeçalho, mas também não engessa. Você pode chamar novos cabeçalhos, novos campos, né, na medida em que forem necessários. Aqui um resumo, tá? Então essa transparência aqui é muito importante também para você colocar na sua revisão. Ah, Val, tudo é importante. Não, pessoal, a gente está vendo muita coisa, né? Quando é importante eu falo para você colocar aí do lado. Então esse aqui, além dele te dizer quais são os principais, né, cabeçalhos de extensão, né, campos de extensão, ele te diz, né, qual que é o número que chama aquele cabeçalho, tá? Então, na realidade, esse número não é o número de bits, né? É o número que chama esse cabeçalho, tá? E a sua funcionalidade, né? Então, tá aqui, hope by hope options. Então, se aparecer esse número 0, quer dizer o seguinte, olha, esse datagrama tem que ser analisado por todos os hosts no meio do caminho. Então, todo mundo vai ter que ler esse cara, beleza? E ele deve ser o primeiro a ser encadeado, tá? Você pode alterar, pode, mas a sequência recomendada é essa daí, routing 43. Ele é utilizado para mobilidade IPv6, tá? Atualmente, né? Porque antes ele não tinha sido concebido para essa função, mas hoje ele está sendo utilizado para isso. Fragmentation, né? Trata, né, de mensagens de fragmentação, tá? Authentication Read 51. Trata do IPsec, né? Authentication Read, Encapsulation Security Payload, né? São características lá do IPsec. Só que um chama através de 51, outro através de 52. Destination Options. Deve ser processado no destino, tá? Então, tá aí uma sequência, né, dos principais cabeçalhos de extensão utilizados. Walter, você já viu uma questão que cobrasse isso aqui? Ainda não, tá? Pelo menos que eu tive acesso, ainda não. Principalmente nos principais certames, tá? Pode ser que um certame específico, né, muito operacional, já tenha sido cobrado, mas eu não vi ainda. Mas eu deixei aqui porque isso aqui tá perfeito aqui para cair, tá? Que seriam os cabeçalhos de extensão e os números que chamam esse cabeçalho de extensão. O fato de ser cabeçalho de extensão já está sendo cobrado, né? Mas adentrar, né, as características dos cabeçalhos de extensão ainda não, beleza? Se o campo em
endereço de destino tiver um endereço multicast, os cabeçalhos de extensão serão examinados por todos os nós do grupo, beleza? Pode ser utilizado o cabeçalho de extensão Mobility pelos nós que possuem suporte à mobilidade IP, tá? Que a gente viu ali na transparência anterior. E aqui a gente termina o exame dos nossos cabeçalhos. Tem mais coisa, pessoal? Tem, né? Mas a gente tem que definir um ponto de corte, né? Aqui está mais do que suficiente, tá? E a gente vai comprovar agora na próxima bateria de exercícios.